meu marido me chamou de vergonha na frente de seus amigos ricos e me abandonou em um restaurante no meu aniversário, deixando-me para pagar o jantar de 17 pessoas. Enquanto ele saía furioso, ele gritou: "Uma mulher como você deveria ser grata por eu ter olhado na sua direção." Sorri discretamente e esperei. Esta manhã, meu telefone tocou com 23 chamadas perdidas. Uma mulher como você deveria ser grata por eu ter olhado na sua direção. Travis proferiu essas palavras com perfeita clareza em nossa mesa de jantar no Chateau Blanc. Sua voz cortava o ambiente elegante do restaurante enquanto 17 de seus colegas de trabalho assistiam em silêncio. A taça de champanhe em sua mão permaneceu firme. Nenhuma gota caiu quando ele se levantou para me deixar a nota de $3.847. Este foi o jantar do meu 35º aniversário. 2 horas antes, eu estava aplicando o batom da minha avó em frente ao espelho do quarto, dizendo a mim mesma que aquela noite seria diferente. Que talvez Travis se lembrasse de quem eu era antes do dinheiro, antes de sua sociedade na empresa, antes de eu me tornar uma vergonha para exibir na frente de seus amigos ricos. Mas eu deveria começar no começo daquele dia, quando a manhã ainda era promissora, e eu ainda não tinha entendido o quão completamente Travis havia orquestrado minha humilhação. Acordei às 5h30 da manhã, como fazia todas as manhãs nos últimos 2 anos, desde que Travis se tornou sócio. O alarme nunca mais o acordou. Ele se acostumou a dormir durante todo o tempo, sabendo que eu sairia da cama para começar o ritual que nosso casamento havia se tornado. Primeiro, a máquina de café expresso italiana que custa mais do que o aluguel da maioria das pessoas. 14 segundos para moer os grãos, não 13, não 15. Água aquecida a exatamente 200 graus. As xícaras venezianas deitas que sua mãe nos deu como presente de casamento, aquecidas com água quente antes de servir. Nossa cozinha era um monumento a tudo que Travis acreditava que importava. Bancadas de mármore de um core incura que ele mencionava casualmente em jantares. Uma geladeira sub-zero que pudesse se conectar ao seu telefone, embora ele nunca tivesse se dado ao trabalho de aprender como. O fogão Viking de 8 bocas que eu usava para preparar sua única xícara de café todas as manhãs porque Travis insistia que grãos frescos deveriam ser moídos para cada porção. Passei por esse espaço que nunca consegui considerar como meu, lembrando-me da cozinha compacta do nosso primeiro apartamento, onde dançávamos enquanto esperávamos a água do macarrão ferver. Naquela época, Travis me abraçava por trás enquanto eu mexia o molho, me contando sobre seu dia na empresa, quando ele ainda era um associado com sonhos, em vez de um sócio com exigências. Agora, ele tomava seu expresso em pé, perto das janelas do chão ao teto, revisando relatórios de mercado em seu telefone, enquanto eu existia em algum lugar em sua visão periférica. "Lembre-se que temos os Washingtons hoje à noite", ele disse naquela manhã, na manhã do meu aniversário, sem olhar para cima. "Use o Armani preto e cuide do seu cabelo." Os Washingtons. Eu tinha me esquecido completamente deles, perdida na esperança tola de que meu aniversário justificasse um jantar só nós dois. Mas Travis estava cortejando o portfólio deles há meses. E aparentemente meu marido me chamou de vergonha na frente de seus amigos ricos e me abandonou em um restaurante no meu aniversário, deixando-me para pagar o jantar de 17 pessoas. Enquanto ele saía furioso, ele gritou: "Uma mulher como você deveria ser grata por eu ter olhado na sua direção." Sorri discretamente e esperei. Esta manhã, meu telefone tocou com 23 chamadas perdidas. Uma mulher como você deveria ser grata por eu ter olhado na sua direção. Travis proferiu essas palavras com perfeita clareza em nossa mesa de jantar no Chateau Blanc. Sua voz cortava o ambiente elegante do restaurante enquanto 17 de seus colegas de trabalho assistiam em silêncio. A taça de champanhe em sua mão permaneceu firme. Nenhuma gota caiu quando ele se levantou para me deixar a nota de $3.847. Este foi o jantar do meu 35º aniversário. 2 horas antes, eu estava aplicando o batom da minha avó em frente ao espelho do quarto, dizendo a mim mesma que aquela noite seria diferente. Que talvez Travis se lembrasse de quem eu era antes do dinheiro, antes de sua sociedade na empresa, antes de eu me tornar uma vergonha para exibir na frente de seus amigos ricos. Mas eu deveria começar no começo daquele dia, quando a manhã ainda era promissora, e eu ainda não tinha entendido o quão completamente Travis havia orquestrado minha humilhação. Acordei às 5h30 da manhã, como fazia todas as manhãs nos últimos 2 anos, desde que Travis se tornou sócio. O alarme nunca mais o acordou.
Ele se acostumou a dormir durante todo o tempo, sabendo que eu sairia da cama para começar o ritual que nosso casamento havia se tornado. Primeiro, a máquina de café expresso italiana que custa mais do que o aluguel da maioria das pessoas. 14 segundos para moer os grãos, não 13, não 15. Água aquecida a exatamente 200 graus. As xícaras venezianas deitas que sua mãe nos deu como presente de casamento, aquecidas com água quente antes de servir. Nossa cozinha era um monumento a tudo que Travis acreditava que importava. Bancadas de mármore de um core incura que ele mencionava casualmente em jantares. Uma geladeira sub-zero que pudesse se conectar ao seu telefone, embora ele nunca tivesse se dado ao trabalho de aprender como. O fogão Viking de 8 bocas que eu usava para preparar sua única xícara de café todas as manhãs porque Travis insistia que grãos frescos deveriam ser moídos para cada porção. Passei por esse espaço que nunca consegui considerar como meu, lembrando-me da cozinha compacta do nosso primeiro apartamento, onde dançávamos enquanto esperávamos a água do macarrão ferver. Naquela época, Travis me abraçava por trás enquanto eu mexia o molho, me contando sobre seu dia na empresa, quando ele ainda era um associado com sonhos, em vez de um sócio com exigências. Agora, ele tomava seu expresso em pé, perto das janelas do chão ao teto, revisando relatórios de mercado em seu telefone, enquanto eu existia em algum lugar em sua visão periférica. Lembre-se que temos os Washingtons hoje à noite, ele disse naquela manhã, na manhã do meu aniversário, sem olhar para cima. Use o Armani preto e cuide do seu cabelo. Os Washingtons. Eu tinha me esquecido completamente deles, perdida na esperança tola de que meu aniversário justificasse um jantar só nós dois. Mas Travis estava cortejando o portfólio deles há meses. E aparentemente meu aniversário proporcionou a oportunidade perfeita para outro jantar de negócios disfarçado de ocasião social. Às 7h15, eu estava entrando no estacionamento da escola primária Lincoln, trocando mármore e máquinas de café expresso por papel cartão e café com gosto de borracha queimada, mas feito por pessoas que sorriam quando me viam. Minha sala de aula da terceira série era um universo completamente diferente. 28 mesas em vários estados de caos, paredes cobertas com tabuadas de times e desenhos de famílias que às vezes incluíam pernas demais no cachorro. Era aqui que Savannah Turner ainda existia, mesmo que a placa de identificação na minha mesa dissesse a Sra. Mitchell. Feliz aniversário, Sra. Mitchell. Sofia se lançou sobre minhas pernas no momento em que entrei na sala de aula, seguida por um coro de vozes de crianças de 8 anos que de alguma forma descobriram meu segredo. Como vocês todos sabiam? Somos detetives, anunciou Michael, exibindo orgulhosamente o calendário onde havia circulado a data de hoje com marcador vermelho. Além disso, você nos contou no mês passado que, quando estávamos falando sobre aniversários, eles fizeram cartões durante o tempo livre de leitura. Aparentemente, 28 pedaços de papel cartão com glitter que assombrariam minha sala de aula por semanas, cobertos de declarações de amor com erros ortográficos e desenhos onde eu parecia ter. O próximo seria amanhã, e meu estômago embrulhou só de pensar nisso. O almoço chegou com um calor insuportável, o que fez com que meu vestido de loja de departamentos grudasse desconfortavelmente quando eu passava pelas portas de carvalho do clube. A sala de jantar principal estava decorada com mesas redondas cobertas com toalhas de mesa cor de creme. Cada peça central é um arranjo cuidadoso de rosas brancas que provavelmente custam mais do que minhas compras semanais. Patrícia Roteldio estava perto do bar, com a bolsa Hermes refletindo a luz enquanto gesticulava para Jennifer Cross. Os dois rindo de alguma coisa no celular de Jennifer. Escolhi um assento à mesa deles porque Travis havia me instruído especificamente a cultivar esses relacionamentos. O marido de Patrícia controlava um fundo de hedge que Travis queria desesperadamente administrar, e as conexões familiares de Jennifer poderiam abrir portas em todo o corredor Nordeste. Quando me aproximei, a conversa deles parou abruptamente, sorriso surgindo como máscaras se encaixando no lugar. Savannah, que lindo, disse Patrícia, beijando-a no ar em algum lugar perto da minha orelha esquerda. Esse vestido é tão alegre. Hack da Target Nordstrom. Na verdade, mantive a voz leve, recusando-me a pedir desculpas. Que prático. Eu queria poder fazer esse tipo de compra. Seu tom sugeria que ela preferia usar estopa do que entrar em uma loja de descontos. O garçom chegou com as opções de vinho, e Patrícia pediu uma garrafa de cis que eu sabia que custava $300 porque Travis a tinha pedido na semana passada para impressionar os clientes.
Enquanto o líquido cor de vinho enchia nossos copos, a mão de Patrícia de alguma forma escorregou, enviando uma cascata de vinho tinto diretamente para meu colo. O suspiro que ela produziu merecia um Oscar. Ah não, seu lindo vestidinho. Ela pressionou o guardanapos contra a mancha que se espalhava com força suficiente para garantir que o vinho penetrasse em cada fibra. Isso é totalmente culpa minha. Jennifer, você não tem nada no seu carro? Os olhos de Jennifer brilharam com falsa preocupação. Eu tenho minhas roupas de ginástica, roupas esportivas de grife, mas elas podem servir em caso de necessidade. Fiquei ali, com o vinho pingando no chão de mármore imaculado, enquanto todas as mulheres na sala se viravam para assistir, algumas com simpatia, a maioria com o tipo de olhar satisfeito que vem de testemunhar a humilhação de outra pessoa. Patrícia continuou sua apresentação, pedindo água com gás e mais guardanapos, garantindo o máximo de atenção ao meu vestido destruído. No banheiro, tentei limpar o que pude com papel toalha e sabonete, mas a mancha tinha se transformado em um mapa roxo na minha barriga e coxas. Através da porta, ouvi a voz de Patrícia vindo do corredor. Coitada! Travis realmente se casou com sua causa de caridade, não é? Você pode enfeitá-los, mas a reprodução sempre aparece. Ela se esforça muito, Jennifer acrescentou com falsa simpatia. No mês passado, ela sugeriu que deveríamos fazer uma arrecadação de fundos para professores de escolas públicas, como se fosse para isso que nosso comitê de filantropia existisse. Travis deve estar mortificado. Imagine ter que levá-la para eventos da empresa. Fiquei naquele banheiro por 20 minutos, sentado completamente vestido no assento do vaso sanitário, olhando para a mancha de vinho que parecia sangue na luz fluorescente. Quando finalmente saí, o almoço já tinha passado para a salada. Dei minhas desculpas sobre uma emergência no ensino e fui embora, dirigindo para casa com um vestido que exalava álcool e vergonha. Naquela noite, Travis mal olhou para cima quando lhe contei sobre o incidente. Patrícia pode ser desajeitada, disse ele, voltando ao seu laptop. Talvez use algo menos propenso a manchas na próxima vez. 4 meses antes do meu aniversário, tudo mudou, embora eu não tenha percebido na época. Era uma tarde de quinta-feira e eu tinha chegado em casa mais cedo com uma enxaqueca que tinha começado no quarto período. O carro de Travis não estava na garagem, o que fazia sentido porque ele me disse que estava voando para Boston para uma reunião com um cliente. Eu estava carregando seus ternos para o armário do nosso quarto quando o recibo caiu do bolso do paletó dele, flutuando no chão como uma folha de outono. A Bernardina. A data foi ontem, quando ele supostamente estava em Boston. O registro de data e hora mostrava aproximadamente 20 horas e 47 quando ele me enviou uma mensagem dizendo estar exausto das apresentações para clientes. A conta era para 2 pessoas, ostras e champanhe. O chocolate Sula, como ele sempre dizia, era muito forte para seu gosto. Minhas mãos tremiam enquanto eu examinava sua gola, encontrando uma marca de batom da cor de ameixas frescas. Nada como meu tom coral ou os tons nude que eu às vezes usava. Foi proposital que a marca fosse colocada onde qualquer esposa lavando roupa pudesse encontrá-la. O perfume grudado no tecido também não era meu. Algo almiscarado e caro que me embrulhou o estômago. Fotografei tudo com meu telefone, criando uma pasta que etiquetei como documentos fiscais, caso Travis algum dia mexesse em minhas fotos. Então, cuidadosamente, devolvi o recibo ao seu bolso, pendurei o terno exatamente como o havia encontrado e passei a hora seguinte vomitando no banheiro de hóspedes, meu corpo rejeitando a verdade que minha mente ainda não conseguia processar. Quando Travis chegou em casa naquela noite, ele beijou minha testa e perguntou sobre meu dia, sua boca mentirosa formando palavras sobre voos atrasados e clientes difíceis enquanto eu sorria e servia o jantar que tinha feito. Ele até elogiou o frango, dizendo que estava perfeitamente temperado, sem perceber que eu estava enjoado demais para provar qualquer coisa. 2 semanas depois de encontrar o recibo, a insônia se tornou minha companheira. Eu ficava deitado ao lado de Travis, ouvindo sua respiração constante, enquanto minha mente pensava em possibilidades e explicações. Certa noite, às 2 horas da manhã, fui até seu escritório em casa e abri o arquivo onde ele guardava nossos documentos importantes. O acordo pré-nupcial estava em uma pasta marcada como seguro, 18 páginas de linguagem jurídica que eu assinei na manhã do nosso casamento porque Travis disse que era apenas uma formalidade que protegia nós dois. Lendo-o à luz do meu celular, descobri cláusulas que nunca havia notado no dia do meu casamento.
reis, a maior parte disso protegia os bens de Travis, garantindo que eu sairia do casamento com pouco mais do que eu havia trazido para ele. Mas na página 12, enterrado na subseção 7b, havia algo chamado cláusula de torpeza moral. Qualquer parte considerada culpada de crimes financeiros, adultério documentado ou ações que trouxessem desgraça pública ao casamento perderia todas as proteções do acordo. O advogado de Travis ignorou essa seção, chamando-a de linguagem padrão que nunca se aplica a pessoas como nós. Mas agora, sentada no chão do seu escritório, com a evidência do seu caso no meu telefone e este documento em minhas mãos, percebi que Travis inadvertidamente me deu uma arma que ele nunca pensou que eu precisaria usar. A conferência de professores em Albany aconteceu 3 semanas depois. Eu quase não fui, mas Travis insistiu, dizendo que seria bom para mim me dedicar à minha pequena profissão. Durante o intervalo para almoço, minha colega Marie me apresentou à sua irmã Raquel, que estava na cidade para o fim de semana. Raquel era tudo. Eu não era perspicaz, direto, com olhos que pareciam catalogar cada detalhe. Marie me disse que você leciona na escola primária Lincoln, disse Raquel enquanto tomava um café medíocre na conferência. 8 anos agora, 3ª série. Ela estudou meu rosto com uma intensidade que me fez querer verificar minha maquiagem. Você parece exausto. Quando foi a última vez que você dormiu a noite toda? A pergunta foi tão direta, tão isenta de sutilezas sociais, que me vi respondendo honestamente há meses. Raquel e Marie trocaram olhares. Então Raquel pegou seu cartão de visita e o deslizou sobre a mesa com deliberada casualidade. Sou contador forense. Sou especialista em casos de divórcio, ajudando mulheres a entender sua situação financeira antes de tomarem grandes decisões. Ela baixou a voz. Só para o caso de você precisar de ajuda para entender suas finanças ou qualquer outra coisa. Peguei o cartão, meus dedos tremendo um pouco enquanto o guardava na carteira, atrás do meu cartão fidelidade do supermercado. Os olhos de Raquel encontraram os meus com perfeita compreensão. Ele sabia sem que eu precisasse dizer uma palavra. Ela sabia exatamente porque eu não dormia há 4 meses, porque minhas mãos tremiam, porque eu estava sentado em uma conferência de professores parecendo um fantasma de mim mesmo. Conhecimento é poder, ela disse simplesmente. E às vezes precisamos mais de energia do que de sono. O cartão de visita de Raquel ficou na minha carteira por exatamente 3 dias antes de eu ligar para ela. Fiquei sentado no meu carro durante o intervalo do almoço, observando alunos da 3ª série jogarem futebol através da cerca de arame e disquei o número com dedos que não paravam de tremer. Preciso de ajuda para entender minhas finanças, eu disse quando ela atendeu, as palavras saindo antes que eu pudesse perder a coragem. Você pode me encontrar na cafeteria na L Street depois da escola? Traga seus 3 últimos extratos bancários, se puder acessá-los com segurança. Com segurança. As palavras ficaram comigo enquanto eu dirigia para casa naquela tarde, sabendo que eu tinha exatamente 40 minutos antes de Travis retornar do seu jogo de basquete com Marcos. Imprimi os extratos das nossas contas conjuntas, minhas mãos se movendo rapidamente pelo seu sistema de arquivamento, fotografando tudo com meu telefone como backup. Os números se misturavam, depósitos e retiradas que eu não reconhecia, transferências para contas das quais eu nunca tinha ouvido falar. A campainha tocou bem na hora em que eu estava fechando o arquivo, fazendo meu coração bater tão forte que pensei que fosse atravessar minhas costelas. Pelo olho mágico, vi uma mulher de terno preto segurando uma sacola de roupas. Seu sorriso é praticado como sua postura. Senhora Mitchell, sou Vivien da Celia d'Excellence. Sua sogra providenciou que eu ajudasse você a se preparar para sua festa de aniversário. O presente de Eleanor Mitchell havia chegado. Abri a porta e encontrei não apenas Vivian, mas um assistente trazendo 2 araras de roupas e o que parecia ser uma maleta de maquiagem que poderia abastecer uma loja de departamentos. Eles se instalaram na minha sala de estar com a eficiência de uma força invasora, transformando o espaço em um provador de boutique. A senhora Mitchell solicitou especificamente que garantíssemos que você estivesse adequadamente vestido para uma ocasião tão importante. Vivian disse, seus olhos já catalogando tudo o que havia de errado na minha aparência. Ela mencionou que haveria pessoas importantes presentes. Ela me circulou com uma fita métrica, chamando números para sua assistente, que digitava freneticamente em um iPad. O jeito como ela levantou meus braços, beliscou o tecido da minha camisa e estalou a língua no meu cabelo me fez sentir como um manequim sendo avaliado para descarte.
Você já pensou em fazer preenchimento labial? Elas equilibrariam lindamente as proporções do seu rosto. E talvez algum trabalho sutil ao redor dos olhos. O Dr. Morrison é excelente para peles maduras. Pele madura. Eu tinha 34 anos. Também precisaremos discutir sobre as peças de base. Roupas íntimas adequadas podem melhorar sua aparência em anos e criar a silhueta que esses vestidos exigem. Ela ergueu um vestido que parecia feito inteiramente de arame arquitetônico e pensamento positivo. Isso seria impressionante com o sistema de suporte certo. Fiquei ali por 2 horas enquanto eles me vestiam e me despiam como uma boneca, discutindo sobre meu corpo como se eu não o habitasse. Muito suave aqui, muito angular ali, pele que precisava de pelos que exigiam intervenção profissional. Quando eles foram embora, prometendo voltar com opções melhores, eu me sentia vazio, despojado de qualquer confiança que eu tivesse construído desde que peguei o cartão de Raquel. Conheci Raquel na cafeteria, ainda sentindo que minha pele não se ajustava direito. Ela olhou para o meu rosto e pediu um café grande com mais açúcar. Dia ruim. Minha sogra mandou um estilista me arrumar para o jantar de aniversário. A expressão de Raquel endureceu. Deixe-me adivinhar, você precisa parecer apropriado para as pessoas importantes. 17 pessoas importantes, aparentemente. Peguei os extratos bancários e os espalhei sobre a pequena mesa. Travis planejou todo o meu jantar de aniversário sem me contar. Encontrei o e-mail de confirmação em nosso calendário compartilhado esta manhã. Raquel estudou a lista de convidados que eu havia escrito e seu dedo parou em um nome. Amber Lawson, sua secretária. Ela é muito eficiente. Ela sempre trabalha até tarde quando Travis precisa dela. O olhar que Raquel me lançou poderia ter descascado a tinta. Ela se voltou para os extratos bancários, sua mente de contadora forense já trabalhando nos números. Seus dedos traçaram padrões que eu não conseguia ver. Conexões que faziam com que sua carranca se aprofundasse a cada página. Este saque aqui, $8.000, foi rotulado como entretenimento do cliente. Mas olhe a data. Ele corresponde a esta cobrança no cartão de crédito no Center Regis Hotel. Suíte presidencial com serviço de quarto e champanhe para 2. Aquilo foi um jantar de cliente? Travis estava em uma conferência em Miami naquele fim de semana. Conferência interessante. Ela pegou seu laptop e passou os dedos pelo teclado. Deixe-me mostrar algo sobre padrões financeiros. Durante a hora seguinte, Raquel me ensinou a ler minha própria vida por meio de extratos bancários, as despesas comerciais alinhadas com as compras em joalherias. Os presentes do cliente correspondem às cobranças na La Perla Lingerie. As transferências mensais para uma conta que não era minha não eram nossas, mas de alguma forma eram retiradas de nossos fundos conjuntos. Ele está gastando cerca de 12 mil por mês com alguém que não é você. Raquel disse calmamente. Isso é mais do que seu salário anual de professor vai pagar para manter o que parece ser uma vida paralela muito confortável. De repente, a cafeteria pareceu pequena demais, quente demais. Pedi licença e fui ao banheiro, fiquei em pé na pia, jogando água fria no rosto enquanto meu reflexo me encarava com olhos que finalmente entendiam. Meu casamento não estava fracassando. Nunca existiu. Eu era um acessório na performance de sucesso de Travis, um personagem coadjuvante cujo papel era ser grato pelo papel. Quando voltei, Raquel havia obtido informações sobre cartões de crédito garantidos. Você precisa de algo e apenas do seu nome. A cooperativa de crédito do seu professor pode lhe oferecer um com base apenas no seu salário. Comece pequeno. Crie seu próprio histórico de crédito separado do dele. Documente tudo. Cada acusação, cada humilhação, cada evidência. Minha irmã Emma não será convidada para meu jantar de aniversário. Eu disse de repente. Travis diz que ela não se encaixa na imagem que estamos cultivando. Ela é uma enfermeira de pronto-socorro que salva vidas todos os dias, mas aparentemente isso é trabalho demais para o Chateau Blanc. A mão de Raquel cobriu a minha do outro lado da mesa. Então Emma é exatamente quem você precisa ao seu lado. As pessoas que Travis exclui são aquelas que ajudarão você a sobreviver a isso. 3 dias antes do meu aniversário, decidi testar algo. Estávamos jantando em casa, uma noite rara em que Travis não estava entretendo clientes ou no clube.
Eu fiz cocovan, um dos poucos pratos que ele ainda elogiava, e esperei até que ele estivesse na segunda taça de vinho. O novo Porsche do Marcos é lindo, eu disse casualmente, cortando meu frango com precisão deliberada. O azul metálico que ele levou para o clube ontem. O garfo de Travis parou no meio do caminho até sua boca. Você estava no clube ontem, dia de estágio para professores. Almocei com Patrícia e Jennifer. A mentira veio facilmente temperada com a medida certa da verdade. Eles mencionaram o quão bem-sucedido Marcos tem sido ultimamente. Marcos aluga aquele carro, Travis disse, com a voz tensa. A verdadeira riqueza não precisa ser anunciada com exibições chamativas. Claro, eu simplesmente achei bonito. Tomei um gole d'água e acrescentei, na verdade, estou pensando em aceitar alguns clientes de aulas particulares. Só algumas horas por semana para ganhar um dinheiro extra. A transformação foi instantânea. O rosto de Travis ficou vermelho, do colarinho até a linha do cabelo. A veia em sua têmpora que aparecia durante as reuniões de sócios ficou subitamente visível. Minha esposa não precisa aceitar um segundo emprego, como uma espécie de trabalhadora por hora. O que as pessoas pensariam se eu não pudesse sustentar minha própria família? Foi só um pensamento. Gosto de ensinar e alguns pais me perguntaram. A resposta é não. Ele pousou a taça de vinho com força suficiente para fazer o líquido espirrar. É exatamente por isso que estou trazendo Vivien para ajudar você. Você não entende como as coisas funcionam no meu mundo. Nosso mundo. Essas pequenas decisões que você acha que não importam. Eles refletem em mim, na minha capacidade de administrar minha própria casa. Ele se levantou, deixando seu jantar pela metade na mesa. Convidei as pessoas certas para o seu jantar de aniversário. Pessoas que importam, pessoas que podem nos ajudar a chegar onde pertencemos. O mínimo que você pode fazer é parecer e agir como tal, sem me envergonhar com conversas sobre trabalhos de tutoria, como se fosse uma dona de casa suburbana desesperada. A casa ficou sufocante depois que Travis saiu furioso, deixando seu jantar frio na mesa e suas palavras pairando no ar como fumaça de uma fogueira que estava queimando há mais tempo do que eu havia admitido. Às 6h30, fiquei em frente ao espelho do quarto, prendendo os brincos de esmeralda da minha avó com mãos firmes, apesar do frio na barriga. O vestido vermelho que eu havia escolhido parecia desafiador em contraste com minha pele pálida, nada parecido com a mortalha funerária preta que Travis havia escolhido. Meu telefone vibrou com a mensagem dele: estou atrasado. Te encontro lá. Claro que sim. Fazer uma grande entrada era mais importante do que chegar com a esposa no aniversário dela. Chamei um Uber, sem confiar nas minhas mãos no volante, e observei as ruas familiares passando pela janela enquanto nos dirigíamos para o Château Blanc. O motorista olhou para mim pelo espelho retrovisor. Ocasião especial. Meu jantar de aniversário. Feliz aniversário. Seu marido deve ter algo especial planejado. Consegui dar um sorriso que parecia quebrar vidro. Algo assim. O Château Blanc surgiu na esquina da rua como um monumento a tudo que eu nunca seria. Manobristas, vestidos com ternos melhores do que qualquer coisa no meu armário, abriam portas para mulheres que andavam como se fossem donas do ar que respiravam. O Maitre Henry me reconheceu com aquela expressão particular reservada para pessoas que não se encaixam bem ali, mas que precisam ser toleradas. Senhora Mitchell, seu grupo começou a se reunir. Por aqui. A sala de jantar privativa já estava cheia de risadas e do tilintar de copos de coquetel. Marcus Sterling estava no centro, sua voz se sobrepondo à dos outros enquanto ele contava uma história sobre um cliente que tentou negociar honorários. Jennifer Cross sentada em um sati de veludo, seu telefone capturando tudo para seus 40.000 seguidores. Patricia Roteldio dominava o local perto do bar, com diamantes refletindo a luz como avisos. Lá está ela, anunciou Marcos, com a voz transbordando calor performático. A aniversariante chega. Todos se viraram para olhar para mim, 17 pares de olhos, realizando a mesma avaliação. O vestido vermelho estava errado. Os brincos eram insignificantes. A mulher que os usava era apenas uma figura temporária até Travis chegar com o verdadeiro entretenimento.
Henry me levou até meu lugar na longa mesa, não na cabeceira onde o convidado de honra deveria sentar, não ao lado da cadeira vazia claramente reservada para Travis, mas 3 assentos abaixo, entre o par de Bradley Shane, uma mulher cujo nome ninguém se preocupou em me dizer, e o assistente de alguém que passou o tempo todo respondendo e-mails em seu telefone. Amber Lawson sentou-se bem na minha frente, com um sorriso malicioso enquanto ajustava o decote do vestido, um gesto tão deliberado que poderia muito bem ter sido uma declaração de guerra. Ela usava o perfume que eu senti na jaqueta do Travis. Algo francês que provavelmente custou mais do que a prestação do meu carro. Travis me pediu para garantir que tudo estivesse perfeito para o seu dia especial, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Ele é tão atencioso assim, sempre pensando nos outros. O primeiro prato chegou, ostras dispostas no gelo como pequenas sepulturas. Marcos ergueu o copo, já com 3 martinis no fundo, a julgar pela leve oscilação em sua postura. Antes que Travis chegue aqui, deixe-me dizer o que todos nós estamos pensando. Savannah, você é a prova viva de que Travis é o homem mais caridoso que conhecemos. Risadas ecoaram pela sala, agudas e brilhantes como o cristal quebrado. Patrícia se juntou a nós, sua voz cortando o barulho. Falando em caridade, Savannah, você realmente deveria me deixar adicioná-la ao nosso comitê filantrópico. Poderíamos usar alguém que entendesse como a outra metade vive, sabe, para termos perspectiva. De qualquer forma, os professores são essencialmente babás glorificadas. Marcos continuou, gesticulando com seu copo. Sem querer ofender, Savannah, mas o que você faz exatamente? Garante que as crianças não comam pasta. Ela ensina o alfabeto a eles. William Hoteldield entrou na conversa. Trabalho valioso. Alguém tem que fazer isso. Travis provavelmente poderia deduzir o salário dela como doação de caridade. Patrícia sugeriu, fingindo considerar seriamente. Isso funcionária, Bradley? Você é o advogado tributário. Bradley levantou os olhos do telefone por tempo suficiente para sorrir. Somente se ela se qualificar como dependente. Cada comentário soava como um pequeno corte, preciso e intencional. Eles já fizeram isso antes, talvez não comigo especificamente, mas com alguém. Havia um ritmo em sua crueldade, uma coordenação praticada que sugeria que aquilo era um esporte para eles, e a cadeira vazia de Travis lhes dava permissão para intensificar. Quando ele finalmente chegou, 40 minutos atrasado, cheirando ao uísque e ao perfume de outra pessoa, a mesa explodiu em boas-vindas. Ele não olhou para mim. Não me desculpei por chegar atrasado ao jantar de aniversário. Acabei de começar uma história sobre a reunião com o cliente que havia atrasado. O acordo que os tornaria todos ricos. Desculpem a demora, disse-lhe à mesa. Você sabe como é quando há dinheiro de verdade em jogo. Ele sentou-se à cabeceira da mesa, e Amber imediatamente se inclinou para sussurrar algo que o fez rir. Fiquei sentada ali, invisível, no meu aniversário, observando meu marido flertar com sua secretária enquanto seus amigos continuavam sua apresentação. O prato principal chegou. Apostas que custam mais do que as compras semanais da maioria das pessoas. Travis finalmente olhou para mim, seus olhos observando o vestido vermelho com óbvio desagrado. Escolha interessante, Savannah. Achei que tínhamos discutido sobre trajes apropriados. É meu aniversário, eu disse baixinho. Eu queria usar algo que fosse a minha cara. Esse é o problema, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você sempre quer ser você mesmo em vez de tentar ser melhor. O silêncio que se seguiu foi completo. Até mesmo a equipe de levantamento de peso pareceu parar, sentindo a mudança na atmosfera. Patrícia tentou rir, mas o som morreu em sua garganta. Quando Travis continuou, você sabe como é exaustivo. Ter que explicar constantemente por que minha esposa faz compras em lojas de departamento, porque ela insiste em trabalhar em um emprego que paga menos do que nosso orçamento mensal para vinho, porque ela não consegue entender a dinâmica social básica. Minha mão encontrou os brincos da minha avó. As pedras esfriam na ponta dos meus dedos. Se eu sou uma vergonha, por que você se casou comigo? A pergunta pairava no ar como um desafio. O rosto de Travis escureceu, a veia em sua têmpora ficou visível mesmo na iluminação suave. Ele se levantou lentamente, deliberadamente, enquanto sua cadeira raspava no chão de mármore.
Porque eu pensei que poderia consertar você, polir você, ensinar você a pertencer. Mas classe não é algo que você aprende, não é? Você continua sendo o mesmo ninguém da cidade pequena que era quando te encontrei. A conta chegou então, a pasta de couro pousando na minha frente como um veredito. Travis já estava colocando seu casaco. É isso que eu ganho por tentar elevar alguém abaixo da minha posição, ele anunciou para a sala. Feliz aniversário, Savannah. Uma mulher disse, você deveria ser grato. Eu até olhei na sua direção. Ele saiu, deixando-me com 17 pessoas que de repente acharam seus celulares fascinantes. A conta era de $3.847,92. Peguei o cartão de crédito que havia escondido do Travis, aquele que eu estava construindo há 6 meses, e paguei sem dizer uma palavra. Amber juntou suas coisas rapidamente, murmurando algo sobre uma reunião cedo enquanto praticamente corria atrás de Travis. Os outros se dispersaram como baratas quando as luzes se acendem, deixando-me sozinho com os pratos vazios e o eco da humilhação. O cartão de Henry ainda estava no bolso do meu casaco quando saí do Chateau Blanc. O manobrista evitou contato visual enquanto chamava um táxi para mim. O vento de novembro cortava meu vestido vermelho, mas eu mal o sentia. Minha mente já estava trabalhando, processando o que tinha acabado de acontecer, não como uma ferida, mas como uma evidência. Os 43 quarteirões até em casa me deram tempo para pensar. Cada luz da rua passava como um marcador no caminho em direção a algo que eu ainda não conseguia nomear. Quando cheguei ao nosso prédio, o Audi do Travis já estava na garagem, estacionado em um ângulo que sugeria que ele tinha bebido mais depois de sair do restaurante. Encontrei-o em seu escritório, desmaiado em sua cadeira de couro, com uma garrafa de Macallan pela metade sobre a mesa. O telefone dele estava ao lado dele, com a tela aberta. Notificações da Amber acendendo a cada poucos segundos. Mandei uma mensagem para Raquel do banheiro. Ele está inconsciente. Você pode vir agora? 20 minutos depois, ela entrou pela porta da frente como uma sombra, carregando uma bolsa para laptop e vestindo roupas escuras que a faziam parecer uma ladra muito organizada. Ela olhou para Travis roncando na cadeira e acenou com a cabeça em direção ao computador. Quanto tempo ele ficará fora? Com base no frasco, pelo menos 3 horas, talvez mais. Ela estava sentada à mesa dele, os dedos voando pelo teclado com a confiança de alguém que já tinha feito isso antes. A maioria das pessoas usa as mesmas senhas para tudo. Deixe-me adivinhar, seu aniversário, aniversário de casamento. Não, espere. Homens como Travis usavam datas que eram importantes para eles. O dia em que ele se tornou sócio. Fiquei observando a tela de login, exceto pela terceira tentativa. Como você sabia? Porque narcisistas são previsíveis. Eles escolhem senhas que os celebram. A tela se encheu de pastas organizadas com a mesma precisão que Travis aplicava em tudo, exceto em seu casamento. Raquel clicou nelas metodicamente, sua expressão ficando mais sombria a cada descoberta. Ela conectou um pendrive e copiou arquivos enquanto eu ficava de vigia na porta. Olha isso, ela sussurrou, virando a tela para mim. Uma conversa por e-mail com alguém chamada Christine. Datado de 3 meses atrás. Travis escreveu: Savannah ainda acha que estou em jantares de clientes. A mulher acreditaria em qualquer coisa se ele dissesse com autoridade suficiente. Ontem à noite, ela realmente passou minha camisa para o meu encontro com você. Meu estômago embrulhou, mas Raquel já estava indo para outra pasta. Estratégia de saída rotulada com a data do mês passado. Lá dentro, havia planilhas mostrando movimentações de dinheiro, transferências para contas nas Ilhas Cayman, avaliações de propriedades de bens que eu não sabia que possuíamos, um rascunho de e-mail para um advogado de divórcio descrevendo seu plano de alegar que eu era mentalmente estável, que meus delírios paranoicos sobre casos extraconjugais me tornavam uma esposa inadequada. Ele estava planejando isso há meses, disse Raquel, copiando tudo. Mas olha aqui, ele é desleixado. Essas transferências são de contas de clientes. Ele está transferindo o dinheiro deles por meio de contas no exterior antes de trazê-lo de volta como retorno de investimento. Isso é fraude eletrônica. Na manhã seguinte, liguei para o número que Henry havia escrito discretamente em seu cartão. Ele atendeu no primeiro toque, com um sotaque mais forte ao telefone. Senhora Mitchell, eu esperava que você ligasse.
Você disse que tinha imagens de segurança. Vários ângulos, a sala de jantar, a entrada, até mesmo o áudio dos microfones de mesa que usamos para fins de treinamento. O que aconteceu com você ontem à noite? Em 30 anos de serviço, nunca vi tanta crueldade. Nós nos conhecemos em uma cafeteria perto do restaurante. Henry chegou com um tablet, olhou ao redor nervosamente antes de se sentar à minha frente. Ele mostrou a filmagem e de repente eu estava assistindo à minha humilhação de fora. A imagem era cristalina. Cada palavra que Travis disse foi perfeitamente audível. Já ouvi fazer isso antes, Henry disse calmamente. Aos parceiros de negócios, aos funcionários, mas nunca à sua própria esposa. Houve um garçom, James, que derramou vinho no paletó do Sr. Mitchell há 2 anos. Seu marido o demitiu e o colocou na lista negra de todos os restaurantes da cidade. James trabalha na construção civil agora. Por que você está me ajudando? Os olhos de Henry suavizaram. Porque alguém deveria ter ajudado você há muito tempo. E porque minha filha, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Minha filha se casou com um homem como seu marido. Quando ela reuniu coragem para sair, não tinha provas, nem apoio. O tribunal acreditou nele, não nela. Ele transferiu os arquivos para o meu telefone e depois me entregou uma declaração por escrito que ele já havia preparado detalhando o que havia testemunhado. Se precisar de outras testemunhas, 3 dos meus servidores concordaram em testemunhar. Eles ficaram horrorizados com o que viram. 2 dias depois, sentei-me em frente a Margaret e tinha um pequeno café que ela havia escolhido, um lugar onde ninguém do mundo de Travis jamais se aventuraria. Ela parecia diferente da última vez que a vi em um evento da empresa. Mais saudável, mais forte, como se tivesse se recuperado de uma longa doença. Bradley me destruiu no nosso divórcio, ela disse sem preâmbulos. Mas Travis foi o arquiteto. Ele orientou Bradley sobre exatamente o que dizer, quais médicos consultar e como me fazer parecer instável. Tenho os e-mails para provar. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa, com as mãos perfeitamente firmes. Travis contratou Bradley para a consulta. $50.000 por destruir minha vida, discriminados como serviços jurídicos. Mas aqui está o que eles não sabiam. Gravei Bradley praticando seu testemunho. A voz de Travis é clara como o dia, dizendo a ele quais palavras desencadeariam preocupações sobre a custódia. Por que você não usou isso antes? Porque eu estava assustada, quebrada. Levei 2 anos de terapia para sequer analisar essas evidências novamente. Mas quando ouvi o que ele fez com você no seu aniversário, eu sabia que era hora. Ela olhou diretamente para mim. Travis Mitchell já destruiu mulheres demais. Acaba conosco. Naquela noite, Raquel apareceu com seu laptop e uma caixa de documentos. Espalhamos tudo na minha mesa de jantar enquanto Travis participava de outra noite de pôquer. As evidências eram esmagadoras quando apresentadas em conjunto. Extratos bancários mostrando padrões de apropriação indébita. E-mails documentando casos e ocultação de bens. Imagens de Henry da minha humilhação pública. Gravações de Margaret de Travis treinando perjúrio. Foi isso que encontrei nas contas dos clientes, disse Raquel, abrindo uma planilha. A senhora Adelaide Morrison, de 83 anos, tem taxas de serviço de $500 mensais que não aparecem em seus extratos. O senhor George Wittmann, 78, foi acusado de gestão de portfólio em contas que não eram negociadas há anos. Pequenas quantias de 17 clientes idosos diferentes. Quanto total? 2,3 milhões em 5 anos. Ele tem tido cuidado de manter cada roubo abaixo dos limites de denúncia. Mas, juntos, formam um padrão que denuncia abuso financeiro contra idosos. Fiquei olhando para os números, pensando na senhora Morrison, que nos enviou um cartão de Natal no ano passado agradecendo a Travis por administrar o patrimônio de seu falecido marido. Ela confiava nele com tudo o que tinha, e ele estava roubando dela mensalmente, provavelmente achando que ela morreria sem perceber. Já temos o suficiente, disse Raquel calmamente. Crimes financeiros, adultério com documentação, abuso emocional em vídeo, conspiração para cometer perjúrio. Qualquer um desses acionaria a cláusula de torpeza moral no seu acordo pré-nupcial. Juntos, Travis não perderão apenas o divórcio. Ele perderá tudo.
Peguei os brincos da minha avó de onde os tinha colocado sobre a mesa, suas pequenas esmeraldas refletindo a luz. Ela sobreviveu à depressão vendendo ovos de galinhas do quintal, criou 3 filhos sozinha depois que meu avô morreu e nunca se desculpou por fazer o que fosse necessário para sobreviver. Então vamos garantir que ele perca tudo, eu disse, com a voz mais firme do que eu ouvia há anos. Tudo. Raquel me ajudou a organizar as evidências em 4 pacotes separados naquela noite de domingo, cada um adaptado para seu destinatário específico. Usávamos luvas de látex como se estivéssemos manuseando algo tóxico, o que de certa forma era o que estávamos fazendo. Os crimes financeiros foram para a SEC e a IRS. O desvio de dinheiro de clientes idosos foi para o Procurador-Geral do Estado. Guardei o 4º pacote para outra pessoa. Na segunda-feira à noite, liguei dizendo que estava doente na terça-feira, minha primeira ausência em 3 anos. O diretor não questionou. Minha voz carregava cansaço suficiente para vender qualquer doença. Travis mal percebeu quando fui dormir cedo, ocupado demais com teleconferências para Hong Kong para prestar atenção na agenda de sua esposa. Programei meu alarme para 5 horas da manhã e coloquei minhas roupas no banheiro de hóspedes para não acordá-lo. O prédio federal abriu pontualmente às 8 horas. Cheguei às 7h45 e observei funcionários do governo passando pela segurança com suas xícaras de café e jornais matinais. O segurança, um homem mais velho com olhos gentis, percebeu que minhas mãos tremiam enquanto eu colocava meus pacotes na esteira do raio-x. É a primeira vez aqui? Ele perguntou gentilmente. Sim, preciso registrar alguns relatórios. Ele olhou os endereços nos meus pacotes, SEC, Procurador-Geral do IRS. E sua expressão mudou para algo como, entendido. Tem um carrinho de café no 2º andar. Parece que você precisa de algo quente. Os funcionários desses escritórios são boas pessoas. Eles cuidarão de você. Eu entreguei cada pacote pessoalmente, obtendo recibos selados de funcionários cansados que provavelmente viam denunciantes toda semana. A funcionária da Receita Federal, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos de leitura presos a uma corrente, chegou a dar um tapinha na minha mão. Esses casos levam tempo, ela disse calmamente. Mas nós investigamos todos os relatos confiáveis. Às 9h30, eu estava sentado no saguão do Marriott no centro da cidade, esperando por 2 mulheres que não sabiam que seus mundos estavam prestes a mudar. Lydia Morrison chegou primeiro, seu terninho Chanel impecável apesar do horário. Adelaide Whitman seguiu 5 minutos depois, com pérolas no pescoço e confusão nos olhos. Savannah, disse Lydia, beijando minha bochecha no ar por falta de prática. Sua mensagem foi um tanto enigmática. Do que se trata? Eu escolhi minhas palavras cuidadosamente ao contatá-los. Urgência suficiente para garantir que eles viessem. Não há detalhes suficientes para despertar lealdade defensiva aos seus maridos. Os cônjuges de ambas as mulheres eram os maiores clientes de Travis, e os 2 homens estavam no meu jantar de aniversário, rindo da crueldade dele. Preciso te mostrar uma coisa, eu disse, pegando meu tablet. Mas primeiro, quero que você saiba que o que você faz com essas informações é uma escolha inteiramente sua. Mostrei-lhes as fotos primeiro. Travis com a cabeça ruiva em La Bernardine, com a mão na parte inferior das costas dela. Travis entrando no Center Regis com uma loira que definitivamente não era eu. Os recibos vieram em seguida. Compras de joias que não correspondiam à coleção de nenhuma das mulheres e despesas de hotel em datas em que Travis supostamente estava com seus maridos. Por que você está nos mostrando isso? Perguntou Adelaide, embora seu rosto já estivesse pálido. Porque seus maridos estavam lá, eles sabiam. Veja este extrato do cartão de crédito. Um jantar para 4 pessoas no 11 Madison Park. Travis, Marcos, seu marido, George, e alguém chamada Christine. Na mesma noite, George lhe contou que estava naquela conferência médica. Lydia pegou o tablet e deu-o na declaração. Sua respiração mudou, tornou-se superficial e rápida. Robert deveria estar com ele naquela conferência. Eles estavam dividindo um quarto para economizar dinheiro para a empresa. Não houve conferência, eu disse gentilmente. Tenho os e-mails onde eles planejaram a história de capa. As mãos de Adelaide tremiam quando ela pegou o telefone. Secretária de George. Ela sempre sabe a agenda real dele. Ela discou, falando rapidamente, e desligou.
Seu rosto mudou de confusão para raiva. Não houve nenhuma conferência médica. Ela diz que ele esteve na cidade a semana toda. Eles se protegem mutuamente. Eu disse, é um sistema. Eles fazem isso há anos. Ambas as mulheres ficaram sentadas em silêncio por vários minutos, processando o que eu havia mostrado a elas. Então Lídia se endireitou, sua coluna ficando dura como aço. Envie-me tudo. Tudo o que você tem. Eu também, sussurrou Adelaide. Tudo. Transferi os arquivos para os celulares deles, observando seus rostos endurecerem a cada nova evidência. Essas não foram apenas vítimas de Travis. Eles eram aliados em espera. David Yamamoto me encontrou em um restaurante perto do escritório do seu jornal. Ele mal conseguia conter a excitação quando se sentou na mesa em frente a mim. Ele estava investigando a empresa de Travis há 6 meses, seguindo rastros de papel que não levavam a lugar nenhum, fontes que não falavam. Você disse que tem documentação. Seu caderno já estava aberto, com a caneta na mão. Entreguei-lhe um pendrive. Registros financeiros, e-mails, evidências de peculato de clientes idosos, tudo o que você precisa para verificar sua investigação. Seus olhos se arregalaram enquanto ele percorria os arquivos em seu laptop. Isto é incrível. Como você conseguiu isso? Vivi com isso por 2 anos. Finalmente comecei a prestar atenção. O relato de Morrison por si só já é suficiente para uma matéria de primeira página. Esses padrões de roubo, e você está disposto a registrar isso. Quarta-feira de manhã, eu disse firmemente. Não antes. Preciso de 48 horas. Ele assentiu, entendendo as implicações não ditas. Quarta-feira de manhã, primeira edição. Isso estará em todo lugar na hora do almoço. Saí do restaurante me sentindo mais leve, como se cada movimento estratégico estivesse removendo um peso que eu carregava há anos. A última parada foi a casa de Emma, uma casa colonial de 2 andares no Queens que cheirava a café e segurança. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater, me puxando para um abraço que durou tempo suficiente para que eu perdesse a compostura. Eu vi as imagens da câmera de segurança, ela disse contra meu cabelo. Henry me enviou. Eu queria dirigir até aquele restaurante e tirar você de lá. Eu precisava que eles vissem. Que todos eles testemunhassem o que ele realmente é. Ele se afastou, estudando meu rosto. Você é diferente, mais forte. Cansei de ser grato por resquícios de dignidade. Parei de me desculpar por existir na minha própria vida. Emma preparou o quarto de hóspedes com precisão militar. Lençóis limpos, cobertores extras, um carregador de telefone no criado mudo. A caixa de joias da minha avó estava em cima da cômoda. Mudei-me para cá há algumas semanas, quando comecei a planejar. Ela até comprou meu chá favorito, a marca barata que Travis disse que tinha gosto de água de lavar louça. Quanto tempo? Ela perguntou. O tempo que for preciso para ele perceber que eu não vou voltar. Bom. Fique para sempre se precisar. Mia está perguntando quando a tia Savi vem nos visitar. Sua filha, minha sobrinha de 15 anos, apareceu na porta como se tivesse sido chamada. A mãe diz que o tio Travis é um fundo fiduciário ambulante com um transtorno de personalidade. Meu. Emma repreendeu, mas eu ri. A primeira risada de verdade que tive em meses. Sua mãe não está errada. Naquela noite, fiquei deitado na cama de hóspedes de Emma, ouvindo os sons desconhecidos de uma casa onde as pessoas realmente moravam, em vez de se apresentarem. 100 bancadas de mármore que exijam silêncio perfeito. Nenhum julgamento pairando em cada esquina. Apenas um lar onde eu pudesse existir sem pedir desculpas. Meu telefone estava escuro no criado mudo. Travis ainda não tinha ligado. Ele provavelmente nem percebeu que eu tinha ido embora. Presumiu que eu estava de mau humor no quarto de hóspedes por causa do meu desastre de aniversário. Mas amanhã de manhã, quando os investigadores federais chegassem ao seu escritório, quando a esposa de seu cliente começasse a fazer perguntas, quando David Yamamoto começasse sua verificação final dos fatos, Travis entenderia que sua esposa grata finalmente havia parado de ser grata. O silêncio do quarto de hóspedes de Emma foi quebrado às 4h47, quando meu telefone começou a tocar com notificações.
A tela iluminou o quarto escuro como um relâmpago, zumbindo contra o criado mudo com urgência crescente. 23 chamadas perdidas no intervalo de 12 minutos. Sentei-me, com o coração disparado, e estendi a mão para pegá-lo com a calma desconectada de alguém observando seus planos cuidadosamente elaborados começarem a detonar. A primeira mensagem de voz foi de Travis às 4h35. Sua voz estava tensa e confusa. Savannah, onde você está? Há agentes federais no meu escritório. Eles estão levando computadores. Ligue-me imediatamente. O segundo, 3 minutos depois, a raiva começou a tomar conta. O que você fez? Seja lá o que você acha que está fazendo aqui, pare agora. Podemos discutir isso como adultos. Na quinta mensagem, sua voz mudou para algo que eu nunca tinha ouvido antes. Temer. Eles estão congelando as contas. Todos eles. Meus clientes estão ligando. Os sócios querem uma reunião de emergência. Savannah, por favor. Isso é loucura. Marcos havia deixado 6 mensagens, cada uma mais apavorada que a anterior. O FBI acabou de sair da minha casa. Eles levaram meu laptop. Eles estão perguntando sobre contas offshore e fundos de clientes. O que diabos está acontecendo? Jennifer Cross, que nunca me ligou diretamente nos últimos 2 anos, deixou 3 mensagens sobre proteger reputações e considerar as ramificações sociais. Até Patrícia Hoteldo ligou, embora sua mensagem tenha me surpreendido. Savannah, querida, ouvi sobre tudo. O que Travis fez no seu aniversário foi inaceitável. Se precisar de alguma coisa, ligue. Emma bateu suavemente na minha porta carregando 2 xícaras de café. Talvez você queira ver isso, ela disse, ligando a pequena televisão no canto. O relatório de negócios da manhã estava apenas começando. A compostura praticada do âncora mal disfarçava sua excitação em dar notícias importantes. Investigadores federais invadiram os escritórios da Mitchell, Sterling e Associates na manhã de hoje, removendo caixas de documentos e equipamentos de informática. Fontes indicam que isso está conectado a alegações de apropriação indébita e fraude eletrônica envolvendo carteiras de clientes idosos. As imagens mostraram agentes do FBI carregando caixas eletrônicos do prédio de Travis enquanto funcionários estavam agrupados na calçada, alguns ainda com suas roupas de ginástica, tendo sido evacuados durante seus treinos matinais na academia da empresa. A câmera flagrou Marcos tentando proteger o rosto enquanto era escoltado até um veículo federal para interrogatório. A empresa divulgou uma declaração se distanciando de qualquer suposta irregularidade cometida por sócios individuais. A âncora continuou. Fontes do Country Club confirmaram que os privilégios de vários membros foram suspensos enquanto aguardam investigação. Meu telefone tocou novamente. Dessa vez foi minha advogada, Elizabeth Hartley, que contratei secretamente 2 semanas atrás usando dinheiro do meu cartão de crédito oculto. Bom dia, Savannah. Imagino que você esteja assistindo ao noticiário. Está realmente acontecendo. Ah, está acontecendo. Eu estarei protocolando seus papéis de divórcio às 9 horas, quando o tribunal abrir. Dada a investigação criminal e as evidências que você forneceu, estou solicitando o congelamento imediato de bens e procedimentos acelerados, aquele acordo pré-nupcial que seu marido insistiu, a cláusula de torpeza moral torna isso muito simples. Às 7h15, Emma estava preparando o café da manhã quando ouvimos o carro entrando na garagem dela com um guincho. Pela janela da cozinha, pude ver o Audi de Travis estacionado em ângulo, com uma roda no gramado e Emma cuidadosamente conservada. Ele surgiu parecendo um estranho. Seu terno, normalmente perfeito, estava amassado a ponto de ficar irreconhecível, seu rosto estava com a barba por fazer e seu cabelo estava em ângulos que sugeriam que ele havia passado as mãos nele repetidamente. Fique lá em cima, disse Emma com firmeza. Eu cuido disso. Mas eu precisava vê-lo. Precisava testemunhar esse momento que imaginei tantas vezes enquanto estava deitada ao lado dele em nossa cama fria. Fiquei no topo da escada, fora de vista, ouvindo. Travis bateu na porta com os 2 punhos. Emma, abra. Eu sei que ela está lá. Eu sei que minha esposa está lá. Emma abriu a porta, mas manteve a corrente presa, falando através da fresta. Ela não quer ver você, Travis. Não me importa o que ela quer. Ela destruiu tudo.
Minha carreira, minha reputação, minha vida. Ela precisa consertar isso. Consertar o quê? A bagunça que você criou. Eu dei tudo a ela. Sua voz saiu rouca e desesperada. Eu a tirei do nada, de sua patética vida de professora, e a transformei em alguém. Apresentei-a a pessoas importantes, ensinei-a a se vestir, a agir. Ela não era ninguém antes de mim? A voz de Emma permaneceu firme. Ela era minha irmã antes de você. Ela era uma professora amada por seus alunos. Ela era uma mulher com amigos, dignidade e respeito próprio. Você pegou tudo isso e a convenceu de que ela deveria ser grata pelo privilégio. Isto é sequestro. Ele é minha esposa. Vou chamar a polícia. Ligue para eles. Tenho certeza de que eles adorariam ouvir de você agora mesmo. Com a investigação federal e tudo mais. Travis bateu a mão no batente da porta. Ela planejou isso. Aquele jantar de aniversário. Ela sabia que eu reagiria. Ela armou para mim. Você a humilhou na frente de 17 pessoas. Você a chamou de desgraça. Você a abandonou com uma nota de $4.000 no aniversário dela. E você acha que ela armou para você? Eu estava lhe ensinando uma lição sobre pertencimento, sobre entender seu lugar. Houve uma longa pausa quando Emma falou novamente. A voz dela era gelo. O lugar dela nunca foi abaixo de você, Travis. Você só precisava que ela acreditasse que era. O som do punho dele batendo na porta me fez estremecer. Quando eu consertar isso, e vou consertar, ela vai pagar. Ela acha que ganhou alguma coisa aqui. Vou garantir que ela nunca mais dê aulas. Vou garantir que todos saibam que tipo de criatura vingativa e patética ela realmente é. Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. E Travis, ela não é mais sua esposa. Ela é apenas Savannah Turner, a mulher que finalmente se lembrou do seu valor. Ouvi a porta do carro dele bater e os pneus cantarem enquanto ele saía da garagem em marcha ré. Emma me encontrou sentado na escada, com o corpo todo tremendo. Você ouviu o que ele disse? Mesmo agora, mesmo com tudo desmoronando, ele ainda acha que eu deveria ser grato. É por isso que você vai vencer, disse Emma, sentando-se ao meu lado. Porque ele ainda não entende o que perdeu. Elizabeth ligou ao meio-dia. Os documentos estão arquivados. O juiz concedeu o congelamento emergencial de bens com base na investigação criminal. O advogado de Travis já ligou, desesperado para negociar, mas eu disse a eles que os veremos no tribunal. O acordo pré-nupcial é claro. A torpeza moral anula todas as proteções. Dadas as evidências de peculato, adultério e abuso financeiro, você terá que arcar com uma pensão alimentícia significativa, o apartamento e metade de todos os bens legítimos. E os fundos roubados? Elas serão devolvidas aos clientes, é claro. Mas seus bens legais, aqueles que ele ganhou legitimamente, estão sujeitos à divisão. E Savannah é substancial. Mesmo após a restituição criminal, você estará financeiramente seguro. O noticiário local das 6 mostrou Travis sendo escoltado para fora de seu prédio de escritórios por agentes federais. Não algemado, mas claramente não livre para sair. Seus parceiros estavam no fundo, com os rostos cuidadosamente neutros, já se distanciando do homem que trouxe escândalo até a porta deles. Meu telefone ficou em silêncio por 3 horas quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Henry no Chateau Blanc, o livro de reservas para meu jantar de aniversário com a letra de Travis anotando 17 convidados, e a disposição das mesas era crucial no final. Ele planejou até mesmo onde eu me sentaria, garantindo que minha humilhação fosse visível para todos. Fiquei olhando para a foto do livro de reservas tirada por Henry por um longo momento, traçando a letra de Travis com meu dedo. Ele orquestrou cada detalhe da minha humilhação com a mesma precisão que aplicava em suas estratégias de investimento. O cálculo disso, a crueldade deliberada de alguma forma libertou algo em mim. Não havia amor para lamentar, nem parceria para lamentar, apenas uma performance que eu finalmente poderia parar de fazer. A manhã de quinta-feira chegou cinzenta e chuvosa, o tipo de clima que faz Manhattan parecer menor, mais humana. Vesti-me cuidadosamente com meu vestido vermelho, o mesmo do meu aniversário, limpei-o e passei-o, e peguei o metrô para o Chateau Blanc.
O porteiro me reconheceu imediatamente, seus olhos se arregalando com algo entre simpatia e respeito. Madame Turner, ele disse, usando meu nome de solteira, embora eu não tivesse lhe contado sobre o processo. Bem-vindo de volta. O restaurante estava mais silencioso durante o café da manhã. Luz do sol filtrada pelas janelas que eu não tinha notado durante aquele jantar de pesadelo. Henry apareceu antes que eu pudesse perguntar por ele, levando-me até uma pequena mesa perto da janela. A mesma seção onde fui humilhado, mas transformado pela luz do dia em algo quase pacífico. Seu café, ele disse, colocando uma xícara na minha frente sem que eu pedisse. E, por favor, isso é sempre por conta da casa. Henry, não posso. Você precisa entender uma coisa. Ele interrompeu gentilmente. Depois do que aconteceu aqui, 3 dos meus garçons ameaçaram pedir demissão se continuássemos servindo o Sr. Mitchell. O proprietário analisou as filmagens e tomou uma decisão. Seu ex-marido está permanentemente banido deste estabelecimento. Não servimos pessoas que tratam os outros como ele tratou você. Uma senhora idosa na mesa ao lado inclinou-se ligeiramente. Com licença, querida. Eu estava aqui naquela noite, seu aniversário. Quero que você saiba que todos nesta sala ficaram horrorizados com o comportamento daquele homem. A força que você demonstrou pagando aquela conta com dignidade enquanto ele saía furioso como uma criança. Foi extraordinário. O marido dela assentiu. Estamos casados há 53 anos. Ela nunca teve que questionar seu valor aos meus olhos. É assim que o amor se parece. Moça, o que você vivenciou não foi amor. Era possessão. Fiquei sentado naquele restaurante por uma hora tomando um café que tinha gosto de absolvição, observando a cidade acordar do lado de fora de janelas que não pareciam mais barreiras, mas possibilidades. Elizabeth ligou ao meio-dia. Eles estão prontos para se estabelecer. Você pode estar no meu escritório às 2? A sala de conferências do escritório de advocacia de Elizabeth parecia diferente do mundo de mármore e intimidação de Travis. Isso era um luxo prático. Cadeiras confortáveis, janelas de café decentes que realmente abriam. Travis já estava lá quando cheguei, acompanhado por 2 advogados que pareciam preferir estar em qualquer outro lugar. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído de uma forma que não tinha nada a ver com seu terno amassado ou com as olheiras. Quando ele me viu, seu maxilar se apertou, mas seus advogados colocaram as mãos em seus braços em sinal de advertência. Vamos ser rápidos, disse seu advogado principal, deslizando papéis sobre a mesa. Dadas as circunstâncias e a investigação criminal, o Sr. Mitchell está preparado para oferecer um acordo generoso. Elizabeth riu mesmo. Generoso? Seu cliente cometeu fraude financeira? Adultério e abuso emocional, tudo documentado. A cláusula de torpeza moral do acordo pré-nupcial é claríssima. Isso não é uma negociação. É controle de danos. Os termos eram melhores do que eu imaginava. O apartamento está livre e desembaraçado. Metade de todos os investimentos legítimos são transferidos imediatamente. Pensão alimentícia mensal que triplicava meu salário de professor garantida por 10 anos. A mão de Travis tremia enquanto ele assinava, sua assinatura se deteriorando a cada página até ficar quase irreconhecível. Você me destruiu, ele disse baixinho, sem tirar os olhos dos papéis. Eu te dei tudo. Não, eu disse, com a voz firme. Você pegou tudo e me convenceu de que eu deveria ser grato pela perda. Seu advogado avançou à última página. Travis assinou e se afastou da mesa, levantando-se para sair. Na porta, ele se virou. Você nunca será ninguém sem mim. Eu sempre fui alguém, respondi. Você só precisava que eu esquecesse. O jantar de domingo na casa de Emma foi como respirar novamente. Seu marido Mike fez sua famosa lasanha. A cozinha aquecida com alho e risos. A filha deles, Mia, estava se preparando para seu primeiro baile do ensino médio. Em pé em frente ao espelho do corredor, ajustando um vestido que a fazia parecer mais velha que 15 anos. Tia Save, estou bem? Ela perguntou, com a incerteza transparecendo em sua voz. Fiquei atrás dela, olhando seus olhos no espelho. Então, coloquei a mão na bolsa e tirei os brincos de esmeralda da minha avó, aqueles que testemunharam minha humilhação e sobrevivência.
Elas pertencem à sua bisavó, eu disse, fechando-as cuidadosamente. Ela os usou durante a depressão, durante a perda, em tudo que a vida lhe reservava. Ela me disse que eram para meninas corajosas que precisavam de força. Eles são lindos, Mia sussurrou, tocando-os gentilmente. Ela também me disse outra coisa. Eu continuei. O valor de uma mulher não vem do homem que a nota, dos amigos que a aprovam ou das roupas que ela veste. Vem da força que ela demonstra quando testada, da gentileza que ela mantém quando o mundo é cruel, da dignidade que ela mantém quando outros tentam tirá-la. Mia se virou e me abraçou forte. Mamãe me contou o que o tio Travis fez, como ele tratou você. E agora você sabe o que não aceitar, eu disse. Esses brincos fizeram mulheres fortes sobreviverem a situações piores e se saírem melhores. Hoje à noite, eles verão você dançar, rir e ser exatamente quem você é, sem precisar se desculpar. A manhã de segunda-feira chegou cedo, e meu alarme tocou às 6 horas pela primeira vez em uma semana. Vesti meu cardigã de professora favorito, aquele com a mancha de café do abraço entusiasmado de um aluno, e dirigi até a escola primária Lincoln, sentindo como se estivesse retornando de uma longa jornada. O estacionamento estava mais cheio que o normal. Enquanto caminhava em direção ao prédio, notei outros professores sorrindo mais amplamente, e o segurança até me cumprimentou quando passei. Só quando cheguei à minha sala de aula é que entendi o porquê. Uma faixa estava esticada na minha porta. Bem-vinda de volta, senhorita Turner. Sentimos sua falta. Em letras do arco-íris coloridas fora das linhas com o entusiasmo da terceira série, 28 rostinhos sorriam para mim de suas carteiras, alguns saltitando de excitação. Senhorita Turner, gritou Sofia, sem se importar com as vozes internas. Você mudou seu nome de volta. Mamãe disse que isso significa que você voltou a ser você mesmo. É exatamente isso que significa, eu disse, com a garganta apertada de emoção. Michael levantou a mão. Você estava doente? Você nunca falta à escola. Eu estava um pouco doente, admiti. Mas estou melhor agora. Ótimo, ele disse. Sério, porque tínhamos uma substituta que não sabia a música de Bom Dia e ela disse que não poderíamos fazer o círculo de leitura no tapete e ela não riu das minhas piadas. Olhei ao redor da minha sala de aula para borboletas de papel cartão e perdi os fatos matemáticos e os pequenos humanos que me viam como a senhorita Turner, que lia histórias com vozes e os deixava comer biscoitos de peixe dourado durante os testes de ortografia. Não como um caso de caridade ou uma vergonha ou alguém que deveria ser grato pela atenção, assim como sua professora que havia ido embora e agora estava de volta ao seu devido lugar. A luz do sol da manhã refletia na pulseira de plástico barata que Sofia tinha feito para mim semanas atrás, ainda no meu pulso, onde eu a havia colocado com o mesmo cuidado que Travis exigia para suas xícaras de café venezianas. Esta era uma riqueza que ele nunca entenderia. Ser amado por quem você era, não pelo que você representava. Tudo bem, pessoal, eu disse, me acomodando na cadeira da minha mesa, que rangia e tinha manchas suspeitas, mas parecia mais um lar do que o couro italiano jamais havia sido. Quem quer me contar tudo o que perdi? 28 mãos foram erguidas no ar, vozes já borbulhando com histórias sobre dentes soltos, novos animais de estimação e jogos de futebol em que eles marcaram gols ou não, mas se esforçaram muito. Essa era minha vida real, aquela que Travis tentou me convencer de que não era suficiente. Acontece que era tudo. Se essa história de vingança calculada manteve você preso a cada reviravolta, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Savannah voltou para o Château Blanc usando o mesmo vestido vermelho, mantendo a cabeça erguida enquanto Henry lhe dizia que Travis estava banido permanentemente. Qual foi o seu momento mais gratificante? Compartilhe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de traição, redenção e doce justiça. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum upload.